Mas a gente começa o programa de hoje com o Nosso Brasil. Roda aí. Olha só, e resolvemos antecipar o quadro Nosso Brasil, porque a partir de amanhã você vai conferir um especial São Luís Fashion 2010. O Antenado esteve presente e vai mostrar de terça a quinta-feira tudo que rolou nesse evento de moda, que foi muito bacana e você vai conferir aqui no nosso Antenado. Então, convidei o Carlos Eduardo Lula mais uma vez para estar aqui com a gente, tudo bom? Tudo bem. Ele que é especialista em direito eleitoral. E como a gente havia prometido na semana passada, hoje vai ser o dia de você, internauta, você telespectador aí de casa, mandar sua pergunta para mim via MSN, antenado@sistemadifusora.com.br. Adiciona a gente e mande sua pergunta. Tá em dúvida? Você não sabe como votar, ou todos os procedimentos? Tem algum quesitinho que você tá por fora? Pois então você pode mandar aqui pra gente que o Carlos Eduardo vai responder. E já temos aqui algumas perguntas, olha só. Vamos começar aqui com a primeira. É verdade que este ano nós podemos fazer a justificativa através do site do TSE? Basta fazer a justificativa ou esta justificativa ainda terá de ser aprovada por alguém, algum conselho? Na verdade, a justificativa ela é aprovada pelo juiz. E o TSE ele já disponibiliza a justificativa online. Só que não é possível essa justificativa mandar um e-mail para a justiça. É preciso imprimir a justificativa e levar a um dos postos a qualquer zona eleitoral que estará funcionando no dia da eleição e lá justificar a ausência pela qual o eleitor não pôde votar. Ah, olha só, então apesar de ter essa disponibilidade aí através do site, mas você precisa imprimir e levar até uma zona. Pode ser qualquer uma ou você tem que levar uma zona, exceção que é a sua? Não, pode ser qualquer uma. Qualquer uma, desde que não seja na cidade onde você vota. Certo. Porque se você está naquela cidade, o que se pressupõe é que você deveria ter votado. Você não tem por que justificar, né? E essa justificativa, também perguntaram aqui se ela vai ser aprovada. Basta eu justificar um motivo qualquer e está justificado ou ainda vai ter que ser aprovado? Não, de fato foi uma justificativa coerente. Em geral, elas são aceitas pelo juiz, a não ser que haja algum motivo de fato que o juiz entenda que não seja consistente. Não haja necessidade. Não haja necessidade, fato, né? não havia um motivo para justificativa. Olha só, temos aqui também mais uma pergunta, afirmando que a boca de urna ela é proibida, mas o que de fato caracteriza uma boca de urna? No dia da eleição, não é possível fazer qualquer pedido de voto para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa distribuindo santinho, qualquer pessoa pedindo voto na fila da votação, isso é considerado boca de urna e o que é pior, é crime. É crime. Olha só. Uma mudança que houve na legislação esse ano e que a gente não deve verificar, já nessas eleições, são vestimentas. Às vezes os candidatos davam roupas, ou as pessoas diziam, não, vamos de vermelho, vamos de amarelo, vamos de azul, para caracterizar o candidato. Isso não é mais possível. Nem aglomeração, nem vestimentas iguais. Agora, até os fiscais, em geral, as coligações mandam fiscais para votação, a única coisa que eles poderão portar é um crachá, identificando-os enquanto fiscais. Não mais que isso. Ah, então não pode mais ir com camiseta do candidato, boné, nada que caracterize ali um determinado candidato em questão. O eleitor pode. Ele pode ir com sua bandeirinha, com seu bottom, pode ir com seu adesivo. Se ele quiser fazer uma camiseta para o candidato dele, ele até pode. Agora, a gente não pode ter uma multidão de pessoas com a mesma camisa. Não pode haver uma certa aglomeração de pessoas que estejam quase que fardadas, né? Exatamente. Então, certinho, gente. Pode ir com a camisa do seu candidato, você não pode estar aí, de repente, com um bando de gente vestida da mesma forma, com bandeiras e fazendo aquela ruaça. Outra pergunta, preciso votar em todos os cargos ou eu posso votar em apenas alguns? Tem de votar em todos. Os que a pessoa não quiser, ela anula o voto ou vota em branco. Ah, basta anular. Então ela pode votar naqueles, no caso que ela tem aqui a intenção. Certo. Na hora da votação, tem alguém que possa me auxiliar em caso de algum problema? Todas as dúvidas devem ser tiradas com o presidente da mesa, né? O presidente da mesa está ali para isso também. Ele auxilia, mas ele não pode ir à cabine de votação e verificar o que está acontecendo. Ele auxilia de longe, né? A pessoa tem que aprender, tem que tentar, ainda de uma forma ou de outra, ainda que por mais complicado que seja ainda para algumas pessoas votar, tem de tentar terminar o processo de votação. Olha só, temos mais uma aqui também. Existe alguma forma de saberem o meu voto? Olha só, ainda tem pessoas que têm aí essa dúvida. Impossível. Não há como saber o voto
Você não tem, ninguém tem como saber o seu voto. Pode votar tranquilo, apesar com de que liberdade. muitos candidatos ainda façam esse tipo de pressão, né? Exato, não tenha medo. O candidato não saberá o seu voto. Ninguém vai saber o seu voto. Olha só, muito bom. Vamos ver mais uma aqui também. Você também pode mandar aí pra gente, antenado@sistemadifusora.com.br. Posso levar minha cola na hora de votar? Pode, até aconselhável que leve, são muitos números, em geral a pessoa se complica, tem aquela lista de candidatos ao lado da urna, mas é uma lista muito grande, ninguém consegue encontrar o seu candidato ali na hora, então é melhor que você leve sua colinha com seus números para poder votar tranquilamente. Temos uma aqui também, que acabou de chegar. Não aprovação da lei da ficha limpa implica alguma insegurança no resultado da eleição aqui no Maranhão? Implica, na verdade, não só no Maranhão, mas no Brasil como um todo. Na última quarta-feira, a gente teve uma sessão do STF histórica, que começou na quarta e terminou na quinta-feira. Foram 12 horas de sessão, eu pude acompanhar essa sessão, só que, infelizmente, o STF decidiu não decidir. Ele não resolveu se a ficha limpa se aplica ou não para a eleição desse ano. Isso causa insegurança em vários estados. O que está definido, o que está decidido é que na quarta-feira o STF volta a tratar do tema para tentar resolver esse problema. Infelizmente, a gente vai estar chegando aí às vésperas da eleição sem saber ao certo quem poderá ou não ser candidato. Temos também uma pessoa aqui que está falando que está pensando em votar em branco esse ano. Esse voto, ele tem algum valor? Ele é simplesmente desconsiderado. Ele não vai, ele não vai interferir nos cálculos de quociente eleitoral partidário de modo algum. Ele é simplesmente desconsiderado. Você está passando para outras pessoas a responsabilidade em escolher os nossos representantes. Olha só, o eleitor, ele pode se oferecer para ser mesário ou só o TSE pode fazer essa convocação individual? Não, o eleitor ele pode se oferecer para ser mesário. Na verdade, há uma campanha permanente da Justiça Eleitoral porque ela precisa de mesários. Infelizmente, o prazo já cessou, a gente já sabe, já houve inclusive treinamento das pessoas que serão mesários, mas a pessoa querendo pode procurar a zona eleitoral, oferecer seu nome para ficar como mesário em uma das sessões da sua zona. Olha só, já tem gente querendo saber aqui quanto à lei seca. Vai ter problema de haver algum tipo de consumo de bebida alcoólica no dia da eleição? Essa chamada lei seca, ela não existe uma lei proibindo consumir bebida alcoólica no dia da eleição. Em geral, às vésperas da eleição, os tribunais, até porque o dia da eleição é um dia diferente, né? Não vai ter partida de futebol, a programação da televisão vai estar toda voltada para se cobrir as eleições. Em geral, os tribunais proíbem a venda de bebida alcoólica nesse dia. Mas ainda não é nada certo. Isso vai ser definido no transcorrer da semana. O certo é, não tem uma lei proibindo vender bebida alcoólica. Às vezes os tribunais tomam essa decisão às vésperas da eleição. Olha só, durante a votação, posso fazer uso de celular, iPod ou qualquer outro equipamento eletrônico? Não. Você não pode entrar na cabine de votação com celular, com máquina fotográfica, com câmera. Por quê? Porque exatamente alguns candidatos estavam pedindo que o eleitor fotografasse lá o voto e depois verificar para a pessoa saber se votou ou não. Então o TSE proibiu. Hoje você não pode entrar mais com nada na cabine de votação. Olha que ponto chegamos, né? Temos aqui também mais uma dúvida. Carol, participei da eleição, garanti meu voto, mas perdi o comprovante. Como é que eu posso fazer para comprovar que eu participei da eleição? Você pode fazer isso até pela internet. Há na página do TSE, que é www.tse.gov.br, um link chamado quitação eleitoral. Lá você vai entrar, vou colocar o número do seu título e alguns dados pessoais e vai tirar uma certidão da Justiça Eleitoral dizendo que você está quites com a Justiça, que você votou em todas as eleições, não tem problema nenhum. Então, isso é hoje até simples de ser feito, não precisa mais nem ir até a zona eleitoral. Olha só, temos alguém aqui também que não assistiu o programa passado, viu gente, que a gente esclareceu essa dúvida, mas é sempre válido a gente falar. Se eu não participei da votação, o que isso pode me implicar? Alguém que não pôde votar, quais são as consequências? Veja só, se a pessoa deixa de votar por 3 vezes seguidas, não só uma vez você só paga uma multa, não mais que isso, mas quem deixa de votar por 3 vezes seguidas pode deixar de participar de concurso público, se for funcionário público receber salário, abrir caderneta de poupança, vai ter o CPF com problema, vai ter o passaporte com problema. Então, a melhor coisa que a pessoa faz é procurar se regularizar com a Justiça Eleitoral. Com certeza, gente. Olha, já nesse domingo, agora dia 3 de outubro, a gente convida aí toda São Luís, todo o Maranhão que
que faça a presença do seu voto, que vá votar, porque isso é muito importante, afinal de contas, é a nossa história que está em jogo e a sua aí de casa também, tá bom? Então pensa direitinho, bota lá sua colinha já no seu papel, para não ter chance de você, na hora da votação, haver algum problema. Carlos Eduardo, eu agradeço a presença aqui com a gente durante essas 3 semanas, foi muito importante, eu fico feliz de ter lhe recebido aqui. Ele que é especialista em direito eleitoral. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carol. Obrigada a todos os internautas que participaram aqui ao vivo com a gente.